Vamos ler a profecia de Jeremias no capítulo 2, versículos 12 e 13, onde está escrito: Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Gostaria de falar hoje sobre fontes, canais e recipientes. Esse texto diz que Deus é o manancial de águas vivas. Ele é a fonte de águas vivas para o seu povo. O que significa dizer que Deus é a fonte? Significa que é dele que vem tudo o que eu preciso na minha vida. O que será que Deus tem para nos oferecer? O que será que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida? Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios. Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que podemos imaginar. Mas o que temos alcançado de Deus? Quanto temos experimentado do seu poder, da sua graça, das suas bênçãos nas nossas vidas? E eu me refiro principalmente a bênçãos espirituais, a manifestação do poder de Deus em nós, aos dons espirituais, às virtudes espirituais, porque não podemos professar uma fé materialista. As bênçãos materiais, elas são boas e importantes, mas são secundárias. Quanto nós temos experimentado de Deus? Deus é uma fonte inesgotável. Se temos experimentado pouco, o problema não está na fonte, o problema está no recipiente. Imagine uma fonte de água. Se você levar um copo a essa fonte de água, você vai sair de lá com o copo cheio. Mas você pode levar um balde. Se você levar um balde até a fonte, você vai sair de lá com o balde cheio. E se você levar um tambor, você vai encher um tambor. Se você levar um barril, você vai encher um barril. Se você levar um caminhão-pipa, você vai encher um caminhão. Então o limite não está na fonte, o limite está no recipiente. Então, se não temos experimentado mais de Deus na nossa vida, é porque temos buscado pouco, porque temos orado pouco, temos jejuado pouco, temos lido pouco a Bíblia, temos nos dedicado pouco a Deus. Então isso determina que nós vamos experimentar pouco de Deus. O limite não está nele, mas o limite está em nós. Deus é uma fonte inesgotável e Ele quer que nós busquemos mais, que nós nos dediquemos mais para experimentarmos mais do seu poder na nossa vida, para que nós venhamos a nos encher dele, nos encher da sua glória, nos encher do seu caráter, nos encher das virtudes de Deus. Mas o que é que você vai procurar na fonte? A fonte jorra água. Então nós temos aí um limite da natureza do que podemos encontrar na fonte. Não adianta você ir à fonte procurando achar suco ou procurando álcool. Não, você vai encontrar ali água. Assim também, muitas vezes as pessoas estão buscando ao Senhor, mas com propósitos errados. Vão buscar algo na fonte, mas que não corresponde à natureza da fonte. Quantas pessoas estão buscando a Deus, mas o propósito delas é o engrandecimento pessoal, é o enriquecimento material. Olha, isso não é prioridade para Deus.
precisamos buscar nele o quê? Aprender com ele, nos encher da sua presença, ter comunhão com ele. Não devemos desvirtuar a nossa busca. Será que buscamos a Deus apenas para pedir coisas deste mundo? Será que buscamos a Deus apenas para realizar nossos desejos egoístas? Não, não é este o propósito de Deus. Não vá buscar na fonte algo que não corresponde à natureza desta fonte. Então, não adianta, por exemplo, você orar e crer contra o propósito de Deus. Não adianta. Existem tantas orações erradas, porque orações antibíblicas. Por exemplo, não está certo você orar para que o seu concorrente quebre. Não está certo. Ainda que ele seja seu inimigo, você deve apenas abençoá-lo. Não adianta, ainda que você ore com fé. A fé não é uma força independente de Deus. A fé não é automática. Não basta crer para que as coisas aconteçam. Você tem que crer no que é certo. Você tem que crer naquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Você tem que orar de acordo com a palavra de Deus. Então você estará ajustando a sua busca à natureza da fonte que é Deus. Muitas vezes acontece de confundirmos o canal com a fonte. Então você tem uma torneira na sua casa e sempre que você precisa de água, você abre a torneira e sai água naquela torneira. Mas você sabe que torneira não produz água. Você sabe que cano não produz água. Mas a água vem da fonte. Então, não podemos confundir os canais com a fonte. Quantas vezes você pensa que o seu sustento vem do seu emprego, vem do seu trabalho, vem da sua profissão, da sua capacidade, da força do seu braço, da sua inteligência? Não! Estes são canais, porque a fonte é Deus. A fonte do nosso sustento, do sustento da nossa vida é Deus. No dia em que Deus não quiser, nós não viveremos mais. Então não confunda o canal com a fonte. Quantas vezes você pensa que a garantia da sua vida está nas pessoas que te ajudam, está nas pessoas que suprem a sua necessidade, que compram a comida para dentro de casa. Você pensa que o seu sustento vem dos seus pais, do seu patrão. Não, eles são apenas canais. A fonte é Deus. Não pense também que você é uma fonte. Não, a fonte é Deus. E por que estou falando disso? Porque nós, muitas vezes, quando confundimos o canal com a fonte, nós deixamos de ser gratos àquele a quem nós deveríamos ser. É verdade que os canais são importantes, as pessoas à nossa volta são importantes e agradecemos a Deus por elas, mas precisamos também lembrar que a nossa fonte é Deus. Não podemos deixar de ser gratos a Deus por tudo que Ele nos deu, por tudo que Ele tem feito por nós. O profeta Jeremias disse que aquele povo abandonou o manancial, que é Deus, e cavou cisternas rotas, cisternas de má qualidade que não conseguem reter as águas. Meu amigo, caro ouvinte, qual é a sua fonte? Qual é a fonte de paz na sua vida? De onde vem a sua alegria? Será que são fontes artificiais? Será que são reservatórios incapazes de reter a água? Será que é uma fonte de alegria que dura apenas uma noite?
Será que é uma fonte de alegria que depende de uma garrafa de álcool? Será que a sua fonte está nas drogas, no cigarro, nos relacionamentos ilícitos? Será que estas são as suas fontes de alegria? Pois saiba que Deus é a fonte de uma paz indescritível, de uma alegria sem fim e de uma felicidade eterna. Deus é a fonte. Pare de buscar água no lugar errado, mas busque a Deus neste momento. Agora mesmo você pode falar com Ele, porque só Deus pode saciar a sede que existe na sua alma e na minha alma. Davi escreveu no Salmo 42: a minha alma tem sede de Deus. Isso não é um privilégio de Davi. Todos nós temos sede de Deus, e esta sede não pode ser satisfeita por outras coisas, mas somente pelo Senhor. Portanto, busque a Deus hoje e seja saciado. Amém.